Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Vamos fazer a lição de abertura. Um dos meus livros favoritos, Para Uso Diário, de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. A lição número 11. Trabalhe para o bem. Na sua atividade profissional diária, quando você se põe a servir a vida com os recursos de que dispõe, a fim de que tudo se desenvolva ao seu derredor, procure cientificar-se das suas obrigações. Pense no trabalho, desde o mais simples ao mais complexo, desde os esforços braçais mais inexpressivos aos olhos comuns, até as realizações mais grandiosas no campo intelectual, e faça tudo da melhor forma. Faça tudo com boa vontade. Todo trabalho é bênção de Deus para quem o realiza. Todo serviço é nobre, desde que operado em homenagem ao excelso bem. Se você maneja algum veículo conduzindo passageiros, faça-o como se o seu veículo fosse uma divina carruagem, devendo apanhar e entregar com segurança cada um dos seus irmãos, cada filho de Deus, como você mesmo. Caso você labore com alimentos, cozinhando, servindo, vendendo, faça tudo como quem administra a despesa celeste, devendo por isso ofertar o melhor aos irmãos do seu caminho. Se você costura ou tece, retirando daí o seu sustento, faça tudo da melhor maneira. Haja como se manejasse a luminosa roca do Criador, ou como se você fosse uma aranha inteligente e especial, incumbida de vestir e proteger os corpos dos irmãos do mundo. Caso você preste serviço nos territórios da informática, hoje exuberante, considere que, por mais excepcionais que sejam as máquinas, esses engenhos eletrônicos devem trabalhar como quem reverencia o cérebro e a mente, nos quais o Criador depositou as sementes de perfectibilidade. Se você labora com enfermos, nos postos de médico ou de enfermeiro, trabalhe com os seus melhores recursos d'alma. Medite na hora de poder penetrar os segredos biológicos terrenos, cooperando com o grande autor no reestabelecimento desses edifícios celulares. Pense ainda nas realidades da vida orgânica que você pode controlar, mostrando-se um Deus com Deus, atuando em prol do próprio desenvolvimento. Faça do melhor modo o seu trabalho. Esteja certo de que, se trabalha mal, se empresta má vontade àquilo que faz, embora possa causar transtorno aos outros, a si mesmo é que estará prejudicando. Ainda quando você não receba as considerações e reconhecimento como gostaria na Terra, pense na oportunidade que lhe está oferecendo o Pai da criação. Ao seu tempo, tudo melhorará. Não se perca, evitando perturbar-se em sua atividade profissional. Antes, aprimore-se. Faça tudo com carinho e rigor, para que a sua estada no mundo seja de muito proveito para o seu grande futuro. A sua vida pode tornar-se um estuário de felicidade, num campo de alegria, evadindo-se das cadeias do remorso, do pessimismo, do egoísmo, do mal, enfim, para que a sua travessia humana seja um hino de ventura para o seu encontro com Deus por meio do seu semelhante. Meditação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Essa parte está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10, terceiro parágrafo. Eu gosto muito desse livro por isso. As mensagens são muito simples, porém nos chama de uma maneira muito real. Nos traz para o nosso dia a dia. Uma mensagem tão simples que fala o quê? O que essa mensagem vem falar para a gente? Não interessa qual é ou qual seja o nosso trabalho hoje aqui na Terra.
profissionalmente. Bom, profissionalmente, mas a lição também fala, qualquer que seja ele, a gente deve fazer com amor. A gente deve fazer da melhor maneira possível. Ele toca em vários assuntos interessantes que me fez refletir muito essa lição. Eu li ontem à noite antes de dormir. A gente muitas vezes... Vamos falar do trabalho profissional, porque a gente sabe que tem também trabalho em casa, né? Se eu sou responsável por, sei lá, lavar a roupa de todo mundo em casa, lavar vasilha, isso se inclui nessa lição também. Toda oportunidade de trabalho, seja ela em casa, seja ela profissional, seja ela na rua, o que quer que seja. Se eu tenho oportunidade de fazer algum trabalho, fazer com amor. Mas vamos falar da profissão? Principalmente aqui nos Estados Unidos, onde muitos de nós deixamos nossa carreira no Brasil, costumávamos fazer outro tipo de trabalho no Brasil, viemos para cá muitas vezes fazendo trabalhos que não são de nossa preferência, não é aquilo que a gente muitas vezes gostaria de fazer. Estamos muitas vezes num trabalho que a gente não gosta, mas a lição nos chama atenção. Se eu me dispus a trabalhar naquela profissão, que quer que seja aqui, eu devo fazê-la com amor, com carinho, pensando que aquela é uma ferramenta, uma bênção que Deus está me dando para eu melhorar. Então não interessa o que é. Pode ser que eu não gosto daquela profissão, pode ser que realmente eu não goste. Mas o que acontece? A lição fala, se eu faço aquilo de má vontade, eu posso estar causando transtorno aos outros que estão ao meu redor, com certeza. Mas quem está se prejudicando mais naquela situação? Eu. Eu estou sendo o maior prejudicado quando eu faço meu trabalho com má vontade. Eu estou sendo aquele que vai sofrer as maiores consequências. Por mais que eu pense que não, vou fazer de má vontade, porque eu não ganho bem mesmo, eu não ganho para isso, eu não tenho um salário que condiz com o tanto de trabalho que eu estou fazendo, eu não tenho que fazer isso bem feito. Não, do jeito que eu fizer, ainda estão pegando boi que estou eu aqui, que estão doido para contratar mais não sei quantas pessoas, não tem gente suficiente. A gente tenta arrumar esse monte de desculpa para não fazer o nosso trabalho direito. Com amor, com dedicação. Vendo que aquilo é um canal, um caminho que Deus nos dá para chegar mais próximo da perfeição. Então isso, pelo menos eu, me esqueço com frequência. É fácil a gente reclamar quando está no trabalho das pessoas chatas, dos chefes, de que eu não ganho o suficiente. A lição nos fala uma coisa muito interessante. Ainda quando você não receba as considerações e reconhecimento como gostaria na Terra, pense na oportunidade que lhe está oferecendo o Pai da criação. Ao seu tempo, tudo melhorará. Então eu posso achar que aquele trabalho não está me recompensando da forma como eu gostaria. E pode ser que realmente não esteja aos olhos da Terra, aos olhos materiais. Mas qual é o meu objetivo maior aqui na Terra? Se aquele é o trabalho ao qual eu me comprometi a fazer, ou seja, ou eu não quero procurar nada melhor, ou eu não consegui achar nada melhor, ou qualquer que seja a situação que está me prevenindo de estar num trabalho que eu considere melhor. Quer dizer que eu estou ali, é onde eu posso estar, é onde eu quero estar naquele momento. Então, eu devo dar o melhor de mim, porque eu assumi esse compromisso com a pessoa que me contratou. Ah, mas não paga o suficiente. Mas você está ali. Se você está ali é porque você está conformado com isso, ou porque você não conseguiu ainda arrumar nada melhor, ou porque por qualquer que seja a situação. Se você está ali é porque você concordou com o salário, com o chefe chato, com o horário de trabalho. Você concordou com aquilo. Então eu devo fazer da melhor maneira possível. Porque se eu fizer da melhor maneira possível, com amor, com dedicação, com carinho, pensando no resultado de quem vai estar se beneficiando daquele trabalho bem feito, a minha recompensa na Terra vai ser a mesma. Mas a minha recompensa no plano espiritual vai ser infinitamente melhor.
E é com isso que a gente deve se preocupar mais. Então a gente não deve se preocupar com quanto a gente vai ganhar? Não, deve, mas como eu falei, se a gente concordou com aquela situação ali, agora é hora de pensar como que eu vou fazer isso para estar melhor no meu caminho espiritual. Porque isso inclusive deveria ser um incentivo. Já que eu estou insatisfeita com o meu trabalho, já que eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, já que eu estou numa situação que não é a melhor para mim no momento que eu gostaria que fosse, pelo menos eu vou fazer isso da melhor maneira possível para que eu tenha pelo menos a recompensa espiritual, a recompensa celeste, a recompensa que Deus, aquilo está ficando anotado ali. E, gente, uma coisa que a gente se esquece é como eu faço uma coisa, reflete em tudo na minha vida. E geralmente eu faço tudo daquela mesma forma. Então, se eu faço as coisas com carinho no trabalho, eu vou prestar mais atenção, fazer as coisas com carinho dentro de casa, eu vou fazer as coisas com carinho, aquilo se torna uma ação mais comum para mim. Se eu estou me condicionando a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo para fazer aquilo com mais carinho, para fazer aquilo com mais dedicação, isso vai se tornar um hábito em todas as áreas da minha vida. Porque como a gente faz uma coisa, é como a gente faz todas as coisas. Se eu me dedico a estar atento a isso no trabalho, porque eu posso estar insatisfeita no meu trabalho, eu vou estar prestando atenção nisso em todas as áreas. E aí a lição vem nos falar. Tudo vai melhorar. Tudo passa. E aí quando passar, eu quero me arrepender da forma com que eu fiz aquilo mal feito para os cocos? Ou eu quero me orgulhar? Foi um trabalho que eu não gostei, foi uma fase da minha vida que eu não gostei, mas pelo menos eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. E aí eu me orgulho disso. Porque a gente tem essas duas opções. E essa aqui, a gente está falando do trabalho, mas a gente sabe em casa. Vou pegar a bagunça de quem quer que seja, do marido, dos filhos, do cachorro, reclamando. Mesmo que esteja sozinha em casa, eu estou reclamando. Estou pegando e reclamando. Nossa, mas pelo amor de Deus, não sabe onde que é o cesto de roupa suja? Pelo amor de Deus, não sabe virar a roupa do lado avesso? Que bagunça! E vou fazendo aquilo, reclamando. Aquilo é uma oportunidade de trabalho. Eu posso escolher fazer ou não fazer. Mas se eu escolher fazer, eu deveria fazer com boa vontade. Porque se eu fizer com má vontade, não vai contar tanto para o meu crescimento. Eu vou estar me prejudicando. Então, essa lição, fantástica. Esse livro ele é um pouco difícil de encontrar, mas na internet, o livro físico, mas na internet, se depois alguém quiser ler de novo, eu aconselho ler, e várias vezes. Lição número 11, Trabalhe para o Bem, do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. Amo todas as lições desse livro, acho que elas nos trazem mensagens excelentes para a nossa reflexão diária. Por isso que o livro chama Para Uso Diário. Então, que a gente possa pensar sobre isso, trazer essa mensagem para o nosso coração e nos prepararmos para amanhã. Gostaria de convidar a todos que quiserem fechar os olhos para nos conectarmos com o Pai Maior, com a espiritualidade amiga. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Mestre Jesus, amigos espirituais da casa. Somos imensamente gratos por essa manhã.
pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela vida. Pedimos humildemente que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para que possamos receber tudo aquilo que cada um de nós precisa nessa manhã de domingo. Abençoe aqueles que aqui virão trazer informações e conhecimentos, palavras consoladoras para a gente. E aqueles que aqui não puderam estar. Muito obrigada, que assim seja. Bom, então agora a gente vai passar para o Livro dos Espíritos, que está com o Luiz. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos tratar de um ponto que já começaram a trabalhar nas questões anteriores. E o capítulo que nós estamos estudando fala a respeito da lei de conservação. Quer dizer, nós temos que nos conservarmos. Não é? E em relação a isso, o que nós fazemos para conservar o nosso corpo físico? Não é? Alimentamos bem. Desejamos a nós um sono tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós abusamos do trabalho excessivo, das raivas, do ódio. O que vai nos atingir mais ainda? Aquilo que nós vamos entregar aos outros ou vamos nos entregar a nós mesmos? Não é isso? Por isso que quando nós observamos que Kardec sempre trouxe algo que faz com que pensemos na verdadeira paz interior que nós temos, é dever de todos nós buscarmos realmente esse sentimento íntimo que vai nos dar condições de termos um princípio de conservação da nossa paz interior. Não é mesmo? Mas ele está tratando aqui a respeito de conservação dos corpos físicos. Né? E como ele coloca na questão 725, a pergunta que eles fazem aos benfeitores da codificação é a seguinte: que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Quer dizer, mutilar é realmente, literalmente, machucar o nosso corpo. Muitas seitas, muitas outras vertentes, às vezes fazem as mutilações para achar que vai encontrar nesse sofrimento a felicidade, alcançar algo mais sublime. Ou mutilar animais nos sacrifícios, não é mesmo? E o que eles nos respondem? Responderam a Kardec. A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Veja bem, essa palavra forrar-vos é cobrir de alguma coisa, não é isto? E o que é o jugo? O jugo, para quem conhece o carro de boi, é aquela peça pesada de madeira que se coloca para unir um boi ao outro. É a canga. É pesado, aquilo é pesado. Então, o que os espíritos responderam a Kardec é o seguinte: forrarmos, vamos nos revestir ao jugo da vossa matéria terrestre. Quer dizer, vamos nos precaver para que este objeto pesado não machuque a nossa vida terrestre. Dá para entender? E nós, muitas das vezes, nos mortificamos fazendo da nossa vida um suplício. Trabalho em excesso.
Não é um suplício, é o nosso corpo. Aqui, muitas das vezes, nós fazemos um full-time e 2 part-times. Para quê? Não, eu preciso juntar mais dinheiro para que quando eu tiver um pouco mais velho, eu possa desfrutar. E aí? Muitas das vezes desfrutar como? Se nós vamos nos adoecer. Porque o nosso corpo precisa de descanso. Não é mesmo? E isto é um tipo de mutilação. Não a mutilação simplesmente de fazer cicatrizes no nosso corpo para que nós possamos falar, olha, eu me mortifico para ser melhor ou isso, aquilo. Não. Nós mutilamos o nosso corpo com esses excessos de trabalho. Não é mesmo? Alguma pergunta? Algum questionamento? Vamos passar para a seguinte, então, se alguém tiver. Veja bem, agora Kardec ele vai inquirir aos espíritos superiores o seguinte questionamento: visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Hã? Então vamos voltar um pouco na questão 720, que Kardec faz esse questionamento. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Quer dizer, eu estou me voluntariando a fazer uma expiação voluntária? A resposta é simples. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Faz sentido na nossa vida? Será que voluntariamente eu vou me dedicar a alguma coisa que vai me fazer com que eu me prive de um prazer de estar com minha família para continuar no trabalho? Suprindo mais do que o excesso, o necessário? Então nós, no nosso livre-arbítrio, nós temos condições de pensar que podemos fazer isto. Mas é meritório aos olhos do Criador? Hã? Sim, quando a gente está fazendo bem para outra pessoa. Sim, mas aqui no caso ele está colocando, fazer o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. É isso que eu estou falando. Mas pelo nosso próprio benefício, extrapolarmos o nosso limite físico. Obrigado. Para que nós possamos ter algo além do que não é necessário para nós. Porque nós temos, vamos citar o que nós conseguimos aqui. Se nós trabalhamos um part-time, 2 full-time, um full-time e 2 part-time, mas tem gente que faz isso, né? 2 part-time, um full-time ou 2 full-times. Tem gente que faz. Eu já vi pessoas falando que trabalhava mais de 100 horas por semana. Mas não conhece um prazer de ir num restaurante? Não conhece o prazer de ir num cinema? Ou um teatro? Ou um museu? Que vai nos acrescentar muito mais coisas? Qual é o objetivo? Para ele mesmo. Por isso é importante nós observarmos que quando nós nos propomos a fazer o nosso processo reencarnatório, não está previsto que nós vamos fazer tudo isto para preservar o nosso corpo físico. O objetivo da nossa vinda à Terra como encarnados é justamente o que a questão 721 nos disse. Não nos martirizarmos em somente nosso próprio benefício. Mas o movimento voluntário em benefício ao outro, isto é mais agradável a Deus. Nós nos sentimos felizes quando nós sacrificamos muitas vezes o nosso tempo de lazer para ajudar alguém numa ação benemérita. Isso nos faz crescer. Isso nos faz criarmos em nós a capacidade de estarmos sendo útil a alguém.
Porque muitas das vezes a nossa atividade de descanso, que é meritório, nós vamos procurar coisas que não são agradáveis. Nós temos o livre-arbítrio de procurar alguma coisa sadia ou não. Mas esse sentimento de nos movimentarmos em direção a alguém que necessita é o fator primordial e preponderante daquilo que se chama caridade. Então, a resposta que Kardec recebeu foi a seguinte: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os bonzos. Os bonzos, eu fui procurar uma palavra mais fácil para que nós possamos entender. Um sinônimo muito usado é aqueles que são preguiçosos, apáticos, dissimulados ou hipócritas. Certo? Dependendo do contexto. Aqui cabe este aspecto aqui. Os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. O fanatismo vai levar-nos aqui a ficarmos numa ideia fixa de que só é aquilo que eu faço é que está correto. Os outros não têm palavras. Eu sou o único certo nisso aqui, no meu ponto de vista. E eles colocam: por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, console o que chora, trabalhe pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Isso mesmo? Essa é a realidade. Então, dos perigos mais que nós estamos sujeitos é justamente fazer os sofrimentos voluntários que só benefício, teoricamente, traz a nós. Por isso, eu peguei dentro da Revista Espírita a que se trata dos processos de sofrimentos voluntários, visando o egoísmo, certo? E Kardec, nos seus estudos, ele fez a evocação de uma senhora. A evocação chama-se o nome do Espírito na reunião, para que ele possa se manifestar e dar a sua opinião a respeito do que está passando, o que ele sente no plano espiritual e tudo mais. E a título de estudo, essa evocação é a que mais mostra a certeza de que é aquele espírito que foi evocado, que foi chamado, é que vai se manifestar ali. Então, ele fez a evocação de uma convulsionária. Então, essa questão da convulsionária está ligado a um movimento convulsionários, está ligado a um movimento dos jansenistas do século XVIII, que experimentavam convulsões como resultado de uma exaltação religiosa intensa. Ocorreu especialmente na França. Então, isto era uma corrente religiosa, é uma corrente filosófica, que faziam essas convulsões ou fingiam ter essas convulsões para se mortificarem. E acontece o seguinte: essa mulher, ela participava de um movimento convulsionário.
E quando desencarnou, Kardec fez essa evocação a pedido da filha dela, para que pudesse ter uma ideia de como ela estava, como estudo. E a título de estudo, Kardec fez essa evocação, para dar um exemplo de quanto isto também tem os seus perigos. Veja bem, assim ele começa. Havendo a circunstância nos posto em contato com a filha de uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, foi possível recolher sobre essa espécie de seita alguns ensinamentos particulares. Assim, nada há de exagero no que se relata sobre as torturas a que voluntariamente se submetiam os fanáticos. Sabe-se de que uma das provas designadas pelo nome de grandes socorros consistia em sofrer a crucificação e todos os tormentos da paixão do Cristo. Alguém já viu isto? Alguma reportagem a respeito? Já aconteceu. Tinha alguns lugares nas Filipinas, por exemplo, nas paixões, na Semana Santa, crucificações. Podem buscar, vocês vão encontrar. A pessoa de quem falamos, falecida em 1830, ainda tinha nas mãos os buracos feitos pelos pregos que haviam servido para suspendê-la à cruz, e ao lado as marcas das lançadas que havia recebido. Ela escondia cuidadosamente esses estigmas do fanatismo e sempre tinha evitado explicá-los aos filhos. É conhecida nas histórias das convulsionárias sob um pseudônimo que nos calaremos, por motivo de que logo serão indicados, a título de preservar a identidade desse espírito. A conversa a seguir ocorreu em presença de sua filha, que a desejou. Suprimimos as suas particularidades íntimas que não interessariam aos estranhos, mas que foram para a moça uma prova incontestável da identidade de sua mãe. É um estudo, Kardec fez um estudo. A evocação. Resposta. Aqui ficou alguma coisa. Pergunta. Há muito que desejo conversar convosco. Essa é a resposta daquele espírito. E ele pergunta: qual o motivo que vos leva a desejar conversar comigo? Sei apreciar vossos trabalhos, apesar do que possais pensar de minhas crenças. Estava lúcida. Vedes aqui a senhora, vossa filha. Foi sobretudo ela quem quis conversar convosco, e ficaremos muito contentes de o aproveitar para nossa instrução. Sim, uma mãe sempre vê seus filhos. Veja só, o espírito também preocupando. Não importa onde estiver, os espíritos se preocupam conosco. Principalmente mães preocupam com os filhos que estão encarnados. E pais também. E vós também. Né? Todos os espíritos queridos se preocupam conosco. Sois feliz como espírito? Sim e não. Porque poderia ter feito melhor. Mas Deus leva em conta a minha ignorância. Aqui está. Ela não tinha noção exata do que a levou a fazer este suplício todo no seu corpo. De uma certa forma, ela ignorava as reações futuras. E aí ele continua. Lembrais perfeitamente da vossa última existência? Resposta. Eu teria muitas coisas a vos dizer, mas orai por mim, a fim de que isto me seja permitido. Quer dizer, ela pediu orações, porque não estava no momento bom. E aí ela vai falando. As torturas a que vos submetestes vos elevaram e tornaram mais feliz como espírito? Aqui é que está. Não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. Aí ele pergunta, rogo-vos a gentileza de ser mais precisa. Pergunto se aquilo
vos foi levado à conta de mérito? E ela responde: direi que tendes uma pergunta em O Livro dos Espíritos que dá uma resposta geral. Quanto a mim, era uma pobre fanática. A questão é a 626 que nós estávamos lendo. A alusão à questão 726 do Livro dos Espíritos, sobre os sofrimentos voluntários. Kardec colocou essa nota. E ele vai fazer um comentário a respeito. Essa questão diz que o mérito dos sofrimentos voluntários está na razão da utilidade que daí resulta para o próximo. Ora, os da convulsionárias não teriam, segundo creio, senão um fim puramente pessoal? É um questionamento que ele está falando. Desculpe. Essa questão diz que o mérito do sofrimento voluntário está na razão da utilidade, que daí resulta para o próximo. Ora, dos convencionários não teriam, segundo creio, senão um fim puramente pessoal? E ela responde a respeito disso. Era já um antipessoal, e se jamais falei disso a meus filhos, foi porque compreendia vagamente que não era o verdadeiro caminho. Ela tinha noção, mas para preservar os filhos, ela não comentava. Para não incentivá-los a não fazer. Aqui vem a observação de Kardec, muito interessante. Aqui o espírito da mãe responde por antecipação ao pensamento da filha, que desejava perguntar-lhe por que em vida tinha evitado falar disso aos filhos. A filha fez um questionamento, ela não perguntou verbalmente, como Kardec estava fazendo. Mas no pensamento, ela fez: por que, mãe? Por que a senhora fez isto? E ela responde, e Kardec coloca muito bem essa observação. Qual era a causa do estado da crise das convulsionárias? Disposição natural e superexcitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados por essa ladeira fatal, que hoje reconheço melhor ainda. O espírito tomou conhecimento de que aquilo que ele estava fazendo era um erro. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha, que entretanto não havia formulado a pergunta. Outra que a filha fez mentalmente, né? Foi essa a resposta que ela deu. Respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha, que entretanto não havia formulado a pergunta, acrescenta o espírito: eu não tinha educação, mas intuição de muitas existências anteriores. Dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias, alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúlicos, por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representa nisso um certo papel? A resposta que elas dão: muito. E vários sacerdotes magnetizavam sem que as pessoas o soubessem. Nós podemos levar uma pessoa a crer em nós através das nossas palavras. Nós podemos manipular as nossas palavras para que os outros se sintam incentivados a fazer aquilo que nós estamos querendo que ela faça. Isso é uma espécie de magnetização. Verbal, mas é. Aí, Kardec continua. De onde provinham as cicatrizes que apresentáveis nas mãos e em outras partes do corpo? Pobres troféus de nossas vitórias que não serviram a ninguém e que muitas vezes excitaram paixões. Deveis compreender-me. Quer dizer, ela estava fazendo por si só e ela não fazia nenhum bem a ninguém. Parece que se passavam coisas de grande imoralidade, isso é uma observação de Kardec, desculpe, na prática das convulsionárias que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora, levando-a mais tarde, quando acalmada a febre fanática, a tomar aversão por tudo quanto lhe recordasse o passado.
é sem dúvida uma das razões porque não falou do assunto a seus filhos. Nós podemos nos arrepender de tudo que fazemos de errado. E ela se arrependeu. Ela entrou de uma certa forma, não sabemos o porquê, mas depois, no meio do caminho, se arrependeu. E para sair disso é complicado. Não é da noite para o dia. Realmente eram operadas curas sobre o túmulo do diácono de Paris. Este foi o que era o responsável pela seita que ela estava. E ela diz: ó, que pergunta. Sabeis muito bem que não ou pouca coisa sobre tudo para vós. Como o considereis quando o consideráveis como viva, como um enviado de Deus? É por isso que o censuro, pelo mal que me fez em nome de Deus. Veja só, quando nós introduzimos um pensamento que vai levar a outra pessoa a cometer em si própria coisas que vão prejudicá-la, em nome de um Deus, vem depois sobre essa pessoa o arrependimento e muitas das vezes a angústia daquele que falava isso em nome de Deus. Por isso essa não foi uma certa revolta, né? Ele o censurava. Mas não é ele inocente pelas tolices praticadas em seu nome após a sua morte? Não. Porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Quando viva, não o compreendi como compreendo agora. Não é que muitas das vezes aqueles que praticam essas seitas, praticam essas outras coisas, que no fundo é um pano, uma ilusão, que mesmo ele não acredita, mas leva as pessoas a fazerem? O mundo está cheio disso também. Por que eu estou colocando nesse aspecto? Eu trouxe esse relato desse espírito. Porque muitas das vezes nós nos iludimos com certas coisas e nós não estamos percebendo as consequências que isso vai acarretar na nossa vida futura. Tanto na vida espiritual, com o espírito, ou nas próximas existências. Que traumas nós vamos levar para as próximas existências, tudo isto? Nós, como espíritas, nós temos que ter a consciência de que nós não estamos caminhando somente nesta vida. Há um prosseguimento, há um contínuo na nossa vida. E cada coisa que nós fizermos de bom ou errado vai acarretar as consequências para o futuro, boas ou más. Certo? E aí só para que nós possamos terminarmos. É verdade que o espírito dele tenha ficado alheio, como ele o disse, às manifestações ocorridas em sua sepultura? Kardec também havia evocado esse espírito. E ela, a resposta, ela disse: ele vos enganou. O espírito não estava falando a verdade por Kardec. Quais são as vossas ocupações como espírito? Procuro instruir-me. É por isso que disse que desejava vir entre vós. E aí ele vai fazendo mais outras questões que não vêm ao caso aqui. Mas quem se interessar está na Revista Espírita 1860, a partir da página 224. Tá bom? Porque é importante que nós, como espíritas, saibamos que tudo que nós praticamos entre nós tem as suas consequências, boas ou más. Certo? Então, que sirva-nos de lição que aquilo que nós estamos voluntariamente nos dispondo vai acarretar coisas boas ou más na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá bom? E agora nós vamos passar por o Evangelho que está com o nosso amigo e irmão Rafael. Um bom dia a todos. Bom dia, gente. Tudo bem? Que Deus, na sua imensa bondade, possa abençoar a vida de cada um de vocês com todo esse conhecimento, né, que são expostos aqui na nossa casa. Conhecimento esse que nos liberta dos nossos vícios, das nossas fraquezas e nos fortalece na caminhada com Jesus, né? Interessante que a Lu começou falando, né, Lu, do trabalho, e eu lembrei de mim.
porque eu fiz um trabalho aqui que até hoje eu não suporto, que é muro de pedra. Eu trabalhei para um cara que eu acho que o equipamento dele era na época da pré-história. Então, assim, eu acho que na minha vida passada eu fui escravo no Egito, ajudei a construir, carregando aquelas pedras. Então, devo ter sofrido muito, viu? Porque eu já trabalhei em roofer, aqui em outras coisas muito pesadas, nunca questionei, sempre trabalhei com felicidade. Porque quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, realmente tudo se torna mais fácil. Mas por mim, por mais que eu tentasse ainda no muro de pedra, eu acho que eu não consegui ter esse entendimento naquela época. Talvez hoje eu consiga. Mas tudo são oportunidades na nossa vida. A Lu falou disso. O Luiz falou das nossas escolhas, das consequências que as nossas escolhas podem acarretar na nossa vida encarnada e na nossa vida espiritual. E isso é muito importante. Então, dentro do item de hoje que eu vim falar do Evangelho, que está no capítulo 2, né, que eu escolhi o item 8, que é Meu reino não é deste mundo, esse capítulo ele vem falar um pouco do que Jesus quis dizer quando ele falou, o meu reino não é deste mundo, que realmente não é. Nós não temos entendimento ainda para compreender e ter esse entendimento de que planeta, de que mundo Jesus habita. Mas é um mundo onde não existe desigualdade, onde existe o amor pleno por todos, onde não existem indiferenças. Então, esse é o mundo. E aí, nesse capítulo, fala da vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e aí vem um item chamado Instruções dos Espíritos, que é uma realeza terrestre. E esse item é uma psicografia de uma rainha da França, numa cidade chamada Havre, e é uma psicografia de 1863, onde ela vem falar do depoimento dela, do sofrimento que ela teve devido às escolhas delas e aos apegos materiais que ela teve durante a vida dela. Aí é o que a Lu fala, da importância do trabalho, porque muitas vezes nós que estamos trabalhando e queremos, eu queria um trabalho melhor, não queria mais fazer isso, porque eu queria ganhar muito dinheiro, e a gente não consegue entender que aquele trabalho ele é necessário na nossa vida para que a gente possa sentir as dificuldades, sentir as dores e aprender com aquilo ali. Eu sempre falo aqui, gente, vez ou outra, eu sempre faço o comentário que o sofrimento, as dores na nossa vida, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas eu sempre digo, não é que nós temos que buscar o sofrimento na nossa vida ou viver em sofrimento. Aí olha só, eu queria que vocês realmente entregassem o coração de vocês para a mensagem que aqui são expostas na abertura, no livro dos Espíritos e no Evangelho. E principalmente o Evangelho, que eu digo o seguinte, que o Evangelho, ele é amor. O amor mais puro que a gente pode encontrar dentro dessa casa está neste livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque foi aqui que Jesus exemplificou e os homens colocaram aqui todo o amor que ele nos deu através das suas atitudes, verdadeiramente. Aí, olha só o que ela fala na psicografia dela, que é intitulada, nas Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu os não compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei
que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim muitos homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática e benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Ó Jesus, tu que o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. A Luciana explicou isso muito bem na abertura dela. Do trabalho, que a riqueza não nos aproxima de Deus. Vivemos em busca de uma riqueza que nos traz uma pobreza muito grande. E nos afastamos, muitas vezes, da riqueza essencial para o nosso progresso moral e espiritual, que são os conhecimentos dos ensinamentos de Jesus através desse Evangelho e a prática de todos esses ensinamentos na nossa vida. Começando em nós mesmos, reconhecendo que somos pecadores, que erramos, que temos vícios, que não somos perfeitos, mas que não devemos nos culpar por isto. Reconhecer e buscar trazer mudanças na nossa vida para que a gente evolua espiritualmente e moralmente. Quando Jesus fala dentro do capítulo que meu reino não é deste mundo, é sobre isso. Ele fala que não é deste mundo, não é porque ele não pertence a esse planeta, porque ele pertence. Ele é o Criador e é o governador deste orbe que nós habitamos hoje, e em outras vidas também. Mas ele vem mostrar que o mundo dele está nos corações puros e que amam verdadeiramente e que tiveram o coração aberto para o Evangelho que ele veio trazer. E interessante que poucos os que tiveram esse entendimento não foram os ricos, os sábios, os que tinham posses que tiveram esse entendimento. Alguns sim. Mas uma grande maioria, ou a maioria, podemos dizer assim, foram
os pobres, os doentes, os viciados, os criminosos, todos nós. Porque somos tudo isso. Somos doentes, não na doença física só, mas doente de não praticar o bem, de não fazer isso aqui, de buscar esse conhecimento a meu favor, me modificando e modificando ao próximo. Como ela disse, quando ela desencarnar, ela encontra pessoas que ela julgava serem nada e eram superiores a ela. O que nós queremos para a nossa vida? Quando eu falo em ser superior, não é superior em termos de superioridade, de autoridade, mas é de superioridade moral. Porque quando somos superiores moralmente, somos pessoas boas. Porque eu sei a prática de tudo isso e eu faço a prática de tudo isso. Jesus é superior a nós. Por quê? Porque ele está há não sei quantos anos acima da gente, de nascimento? Não, que a gente não sabe. Mas pela moral, pelo esforço que ele fez, porque acredita ou não, mas Jesus passou por tudo isso que estamos passando. Porque se ele não passasse, Deus não era um Deus bom, de amor e justiça. Onde estaria a justiça, onde Deus criava um espírito bom, com a moral maravilhosa, e criar um espírito ruim? Qual a finalidade disso? A ruindade, as dores, o sofrimento, a maldade existem porque são consequência das nossas escolhas. O Luiz falou aqui. As nossas escolhas vão refletir no nosso amanhã aqui e no nosso futuro espiritual, ao desencarnar e na próxima reencarnação. Gente, estar aqui na casa, no Getú, aprendendo, estudando, é uma oportunidade hoje, na nossa vida, que vai fazer um diferencial muito grande no nosso futuro. As escolhas que eu faço aqui hoje podem fazer com que a minha próxima reencarnação seja menos dolorosa. Mas isso aqui, cada um aqui de vocês é que vão ter que fazer essas escolhas. Não adianta eu falar, a Luciana falar, o Carlos falar, o Luiz falar, a gente pegar esse conhecimento aqui, sair daqui e esquecer. Temos que começar a aprender quando fazemos o nosso evangelho, quando viemos aqui na nossa casa e buscamos aproveitar as oportunidades que são colocadas aqui, que são os estudos que a casa oferece, os trabalhos voluntários que a casa oferece. Este é o mundo em que Jesus vive. É o mundo do amor, da bondade, onde a gente vai olhar para o nosso irmão com respeito, com dignidade, com piedade, que é eu poder me colocar na posição do meu irmão. Sentir a dor dele vai me fazer compadecer e me tornar uma pessoa melhor. Sim, eu digo a vocês, falo sempre, gente, vocês querem se tornar pessoas melhores, além de estudar, pratiquem, frequentem hospitais, a casa que oferece os trabalhos voluntários. Busquem isso na vida de vocês e vocês vão ver a mudança que vocês vão encontrar. Não desperdicem a oportunidade que todos nós estamos tendo hoje, para que amanhã a gente não sofra. E o nosso sofrimento vai ser maior, porque a gente saber que pediu para estar aqui, pedimos para aprender com essa doutrina que liberta, através dos conhecimentos que são explanados aqui, e a gente decidiu sair, beber, curtir a vida, arrumar riqueza, para levar para onde?
para lugar nenhum. Porque essa riqueza vai ficar aqui, criando inimizade, brigas, né? Porque acho que herança, acho que foi invenção do diabo, né? Porque só causa briga, discórdia. Quem aqui não conhece um parente ou um familiar que a família não se destruiu por conta disso? Quantos matam por um pedaço de terra? Eu falo, gente, porque eu vivi isso dentro da minha família. Onde o meu sogro fez a divisão de bens em vida e fazenda, e os filhos se reuniram e quiseram, sabe, tomar. Porque uma da minha cunhada mais nova, ela, graças a Deus, não precisou sair da 5ª série, como a minha esposa, para trabalhar na roça. Os irmãos dela também. Graças a Deus, a minha cunhada mais nova se formou. Viveu, e muitos dos irmãos não queriam que ela tivesse dinheiro ou direito àquela herança. Ou seja, é necessário que todo mundo tem que sofrer para ter alguma coisa? Não. Ela pode ter a parte dela. O que ela vai fazer quando ela receber aquela parte, aí ela vai ter as consequências delas. Pelas escolhas delas, pelas atitudes dela, é o que vai fazer com que ela tenha uma vida melhor ou pior. Veja só. Esse item, na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos, né? Que é da penas e gozos futuros, no capítulo 2, tá? Paraíso, inferno e purgatório. Aí ele faz essa seguinte pergunta: em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Olha só o que os espíritos respondem a Kardec. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegado aos bens da terra, os homens com eles não estão. Então, para nós que somos apegados à matéria, que corremos diariamente atrás da riqueza, de acumular bens, esses são os mundos em que Jesus não vai estar. Ele está no homem de bem, que busca procurar o bem, que busca fazer o bem diariamente, que busca vencer os seus vícios, suas fraquezas diariamente. Aí sim, Deus está. Este é o mundo em que Jesus se encontra, nos corações puros de amor. Assim como nas crianças, que olhamos para ela e vemos a inocência delas. Do amor, quando olha, e fala eu te amo, sabe, a grandeza que elas têm quando nós chegamos em casa, o abraço. Puro. Um amor da mãe que carrega por 9 meses a criança. É o amor mais puro, mais sincero e o mais próximo que podemos enxergar do entendimento do que é o amor de Jesus por nós. É o amor de uma mãe que dá a vida para salvar a vida do seu filho, que muitas vezes nem conheceu. Este é o mundo em que Jesus habita. Não temos consciência de quantas vezes viemos a esse planeta. Não temos. Mas o Luiz explicou bem aqui, e a Luciana também. As nossas escolhas é que vão falar do nosso futuro. Aproveitar o trabalho de que a Luciana falou,
que muitas vezes não queremos, que é o trabalho, principalmente vocês mulheres, que trabalham muito mais do que nós homens, que trabalham na rua, chegam em casa, vão arrumar a casa, vão cozinhar, vão fazer isso, cuidar do menino, vão fazer tarefas escolares. Vocês são guerreiros. Nós homens temos muito que aprender com vocês. Muito. Falo pela minha esposa, que é um exemplo de mulher na minha vida. Do esforço que essa mulher faz diariamente em sair para trabalhar, em cuidar de mim, como dizem em Recife, um cavalo velho, e meus filhos aborrecentes, de 18, que vai fazer 19 quarta-feira, a outra 16, que faz 17 daqui 3 semanas, de cuidar da casa, de se preocupar, quando eu estou dormindo, morrendo de calor, sem coberta, ela vem e me cobre. Maria, estou com calor, não, mas cobre. Entendendo? Esse é o amor. É você querer o bem, mas não é entre a gente, na nossa casa, só com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos. Mas esse amor, ele tem que ser praticado lá fora, com os nossos irmãos, que agora estão na rua, nesse frio, gente, que não tem um lugar para dormir, que muitos deles não comeram ainda, mas que para nós é muito fácil apontar o dedo e julgar. Eu sou imigrante, ilegal, e eu trabalho. Ele é americano, trabalha porque não quer. Será que é mesmo? Quantas doenças existem que não enxergamos, que atrapalham para que uma pessoa trabalhe? Quantas dessas pessoas estão lá fora que são veteranos de guerra, que têm PTSD, traumas, e entraram no vício da droga por causa de remédios fortemente, drogas fortes que os médicos dão para vencer a depressão? Mas muitas vezes só vamos ter este entendimento quando passamos por isso, ou quando temos alguém ao nosso lado com esse problema. Aí quando sofremos, vem o despertar. Despertamos que temos que fazer algo, não só pelos nossos filhos, pelo nosso ente querido, mas por todos que têm o mesmo problema. Quantas pessoas, né, que começaram a fazer campanha do câncer ou do lúpus depois que um parente teve a doença. Antes nunca fez. Mas foi necessário que a dor chegasse, batesse a porta, para que tivesse o despertar. Gente, não deixe que esse momento chegue na vida de vocês. Na nossa vida. Eu me incluo também, gente. Porque não sou perfeito. Assim como nenhum de vocês. Mas vamos aproveitar essa oportunidade nessa vida de sermos espírita. Essa religião que é a terceira revelação que vem trazer um despertar na nossa vida que transforma, que nos torna, que faz com que nos tornemos pessoas melhores. Quando sabemos aproveitar estes conhecimentos e pomos em prática. Não deixem que a dor venha bater na porta de vocês novamente. Estudem. Agarrem as oportunidades, os trabalhos que a Luciana explicou tão bem aqui nessa abertura dela, gente. Não reclame. Agradeça. Deus, obrigado por esse trabalho, que apesar de não gostar, mas vai me trazer um ensinamento. Vai me tornar uma pessoa melhor.
E aí, é o que a Luciana falou, se torna um hábito em agradecer. E a gente começa a perceber que esse trabalho que a gente não gosta vai se tornando uma carga menos pesada, como o Luiz falou no começo do Livro dos Espíritos. Tem um trecho aqui no livro Filosofia Espírita, de Filomeno de Miranda, onde ele faz os comentários sobre as questões que Kardec faz aos espíritos. E aí eu não vou ler todo porque não tenho tempo. Mas ele vai falar aqui, olha só. O reino da Terra, por assim dizer, é ainda um ambiente onde as trevas dominam a maior parte. No entanto, a luz tem o dever de dominar essas trevas e de fazer nascer nos corações o reino de Jesus, pelos princípios da lei de amor, justiça e da paz. E para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, haverás de sofrer as consequências de onde haja a maior parte do mal. No entanto, deves sofrer com paciência, que a vida e a própria lei te compensarão, de acordo com o que já conquistastes, em favor dos que sofrem. Não te entregues às investidas da treva. Elas sabem por onde começar a te dominar. E em muitos casos é pela lisonja, para que se desperte em teu coração a vaidade, depois o egoísmo e o orgulho. Daí vão investindo em teus sentimentos até o domínio do teu coração, de modo que ficarás cegos e surdo para as coisas reais do amor verdadeiro. O que eu li para vocês foi uma psicografia de uma rainha. E hoje, gente? Qual a riqueza mais importante na minha vida? A material ou a espiritual? Temos que trabalhar e ir em busca do dinheiro. Ainda se faz necessário porque vivemos nesse planeta material. E precisamos da matéria para o nosso desenvolvimento. Sim, a riqueza é necessária e está aqui para o nosso progresso também. Mas não para causar abuso e escravidão daqueles que não têm. Ter dinheiro com sabedoria é riqueza. Ter riqueza sem sabedoria é pobreza. E vivemos em um país que esse país é um país extremamente miserável, espiritualmente falando. Quantas famílias se acabam por conta de dinheiro? As pessoas não enxergam a maior riqueza que é a sua família, seus filhos, os amigos. Observem em volta de vocês a riqueza que vocês têm. Olhem para os seus filhos de manhã e falem: eu te amo. Porque talvez a gente não tenha a chance de falar isso quando voltamos para casa. Busquem esse conhecimento que liberta a gente e que salva. Busquem a verdadeira riqueza na vida de vocês. O amor de Deus e de Jesus por nós.
Eu convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus por esse momento. Deus de infinita bondade e amor, Jesus, irmão, amigo, companheiro, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade desse conhecimento em nossas vidas. Que possamos, Jesus, nesse momento, deixar que esse conhecimento tome conta do nosso corpo, do nosso ser, do nosso pensamento. Que esses ensinamentos nos fortaleçam nessa caminhada de amor, que é te seguir, Jesus. Sabemos que não é fácil e sentimos isso na nossa vida, porque fizemos a nossa escolha de estarmos aqui hoje para escutar um pouco desse teu evangelho e de todos os outros ensinamentos que vêm trazer libertação dos nossos vícios, das nossas fraquezas. Leva, Jesus, através dessa prece, todo o teu amor aos nossos irmãos que lá fora estão, no frio, passando fome. Nos nossos irmãos que pela sua ignorância cometeram crimes e estão em presídios, sofrendo, sentindo as dores das consequências dos seus atos, mas que eles possam, pela tua misericórdia, sentir o teu amor e mudarem de vida. Peço, Jesus, que abençoe a vida de cada um aqui, pois tu conheces o coração de cada um de nós aqui. Sabe das nossas dores do corpo e do espírito, das lutas diárias que temos contra nós mesmos, contra os nossos vícios, as nossas fraquezas. Abençoa, Jesus. Dai-nos sabedoria e discernimento a cada um de nós. Abençoa o nosso lar, a volta ao nosso lar, e que possamos levar conosco nesse começo de semana o teu amor e saber aproveitar a oportunidade dos trabalhos que serão expostos na nossa vida. Que a tua paz, o teu amor se faça presente e abençoe a vida de cada um aqui, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Muita paz, muito amor, muita luz. Que vocês possam aproveitar todos esses ensinamentos que Jesus vem trazer através dessas obras maravilhosas que o Espiritismo nos oferece. Nós vamos para o passe agora. Não é obrigatório, mas vamos manter a nossa vibração, estando em silêncio, em prece, tá bom? Obrigado, gente.